Boa noite, pessoal. Deixa eu chamar aqui a minha querida Isabela. Pessoal, um minutinho só que nós já vamos começar. A Isabela já está chegando. Legal. Isabela. A Isabela já está vindo, nós já vamos começar o nosso vídeo. Pessoal, como é que tá aí no Brasil? Como é que tá? Querendo saber aí novidades de vocês. Tenho ouvido algumas notícias. Todo mundo em casa? Quem está em casa, levanta a mão aí. Quem realmente está cumprindo um distanciamento social. Que legal. Tô vendo muita gente conhecida. Pronto. Nossa querida Isabela Camargo está entrando. Oi, Ei! Boa tarde. tudo bem, Lisa? Muito bem, minha querida. Aqui já são 9 horas da noite. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Aqui no Brasil, 4 horas e um minutinho. Eu estou no interior do Paraná, saí de São Paulo, vim para o sítio Que gostoso. para poder, pelo menos, ver o verde, porque lá em São Paulo eu não podia nem usar o elevador. E aí eu vim para casa da mãe, aqui no Tudo sítio no interior do proibido. Paraná. Distanciamento social total. Total. Milene, obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente bater esse papo. Eu te agradeço. Coincidiu com o Unha Talks, que vai pro ar amanhã, lá no Então, YouTube. e é meu aniversário também. Amanhã? Amanhã, Gente, gente. que ótimo. Olha, segunda coincidência desse Unha Talks, porque o da Natália Arcuri também foi no dia do aniversário dela. E eu Que não sabia. bacana. Que bacana. Você É, eu vê? fiquei pensando, eu acho que a Isabela não sabe, mas vai ser bem legal. Amanhã às 10 da manhã, né? Amanhã, 9 da manhã, no 9 da YouTube. manhã, no No YouTube. YouTube. E, Tá. puxa vida, parabéns então antecipado. Que, Muito que obrigada, maravilha. minha querida. Não é? Olha, para quem está nos acompanhando agora, eu propus essa conversa com a Milene, além dela ter sido uma das entrevistadas mais incríveis do Unha Talks, que vai amanhã, aniversário Obrigada. dela. A gente bateu um papo rápido essa semana. Milene saiu do Brasil há pouco tempo e agora está morando na Alemanha. E eu fiquei curiosa da gente bater esse papo e para você nos contar como é que você está vivendo aí na Alemanha, o que está acontecendo por conta do Covid. Porque às vezes a gente só olhando para o nosso quintal dá a impressão que ninguém mais está passando por problema nenhum, né? Pois é, Isabela, mas na verdade as coisas aqui na Alemanha não vão bem em relação ao Covid, né? Com relação à minha vida, à minha mudança, tem sido tudo maravilhoso, né? Estamos nos adaptando muito bem aqui, eu e os meninos. Para quem não sabe, eu tenho 3 meninos de 4 patas cada um, então são 12 patas ao todo correndo pela Uau. casa. E, e eu, assim, fiquei, claro, preocupada, como é que vai ser com eles, chegando em pleno final de inverno, mas deu tudo certo. E me deparei depois de, na verdade, no final de semana que eu cheguei aqui, eu cheguei
numa terça-feira. Eu saí daí no final de semana, mas vim por Nova York. Foram 2 dias para chegar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, parece que já havia uma revolução no mundo com Uau. relação ao coronavírus. Eu falei, meu Deus, o que eu perdi nesses 2 dias de viagem, né? Mas, na verdade, a doença, o vírus tem se espalhado muito rapidamente aqui na Alemanha. Nós estamos com mais de 80 mil casos, né? Ainda o número de mortes é um número considerado pequeno, em relação ao número, né, de pessoas infectadas. A Alemanha tem até recebido alguns pacientes de fora daqui, vieram pacientes que não tinham vagas na Espanha, na Itália, mas ontem li no jornal que, na verdade, a capacidade dos hospitais aqui também já está ficando já um pouco complicada e difícil para atender o número de casos, né? Então, estamos já 2 semanas de isolamento, indo já para a terceira semana. Segunda-feira se inicia a terceira semana e só vai terminar no domingo. Mi, você diz um isolamento total ou parcial? O isolamento é misto, porque na verdade, assim, o que você tem aberto hoje é muito pouco. Você tem uma proibição na rua, em locais públicos, de estar em mais de 2 pessoas. Então, a não ser que seja uma família, claro, uma família com 2 filhos, aí seriam 4 pessoas, né, se tiver marido, mulher. Mas o que acontece é o seguinte, você não tem quase nada aberto. Então, você tem os serviços essenciais, como supermercado, restaurantes e bares podem abrir, mas não pode haver nenhum tipo de aglomeração, e só podem abrir até às 6 da tarde. Toda a parte de entretenimento, de museus, de esportes, tudo fechado. Então, o que acontece é que, na verdade, você vê tudo muito vazio, né? As pessoas quase não saem mais à rua. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, porque chegou uma encomenda, a gente tem pedido muitas coisas pela internet mesmo, né? Compra Uhum. online. Aqui também. Pois é, e meu marido, que estava na parte de cima da casa, desceu para receber o entregador. Ele mal esperou meu marido chegar na porta e ele já saiu correndo, né? Então, assim, as pessoas evitam, acho que é o máximo, o contato, né? Aquele medo de acabar se contaminando, né? Sim. Ou seja, o entregador chegou, deixou ali na porta e já saiu Saiu correndo. Mais ou menos essa correndo, cena, né? saiu correndo. Normalmente eles pediam para você assinar naquele tablet, né? Mas Protocolo, ele não pediu nada, ele simplesmente largou a caixa e saiu correndo. Uau. É, Aqui mesmo eu também, fui no correio, não precisei nem assinar documento registrado, já peguei e pronto. Mi, eu gosto de ouvir assim, várias opiniões, da gente conversar sobre o ponto de vista o mais variado possível, para a gente sim. poder sair dessa fase com o maior número de aprendizados, né? Quando você fala da Alemanha, eu me lembro de ter ouvido Angela Merkel semanas atrás falando sobre as medidas do governo e foi muito, ela foi muito incisiva, um posicionamento muito interessante, né, para proteger realmente a saúde, a vida de quem estava na Alemanha. E mesmo assim, você está me dizendo, né, o número de casos é grande, embora o número de óbitos seja pequeno. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Isso mostra que o sistema de saúde aqui, de uma certa forma, ele está funcionando bem. Todos têm que ter algum tipo de convênio. Na verdade, não existe aqui também uma cobertura, mas já é uma exigência para se viver aqui. Eles exigem que você tenha um convênio médico ou pague o convênio do próprio governo, né? O convênio público. Então, acaba que todo mundo acaba estando coberto e podendo ir para um hospital público ou hospital privado. E eu fico feliz em saber que o resultado do tratamento aqui está sendo um resultado bom. Eu até procurei informações por que a Alemanha se diferencia dos demais países nesse sentido no número de óbitos, mas ao que parece o que vem funcionando muito bem aqui é o fato de que existem muitos testes à disposição da população. Então, eles Olha, não testam apenas aqueles casos que estão internados, eles procuram fazer uma testagem prematura para evitar que aquela pessoa, então, acabe chegando a um estágio mais grave da doença quando ela chega ao hospital, né?
Então, Gelon, meu querido, eu tô vendo muita gente, desculpa, eu tô vendo muita gente querida aqui que eu tenho muita saudade. Gelon, mestre Gelon, a Ju de São Paulo, doutora Que Adriana, bom. obrigada, É, obrigada pela audiência aí. isso, obrigada pelo tempo de todos vocês, pela confiança. Essa é a magia da internet, né? A magia da tecnologia. A gente poder se Verdade. conectar. Estamos tão longe, ao mesmo tempo eu estou tendo a, a oportunidade de conversar com você e conversar com outras pessoas incríveis, que talvez sem essa pausa voluntária a gente não tivesse essa oportunidade, não Verdade. é? Milene, tem mais algum ponto que você gostaria de ressaltar sobre esse isolamento que vocês estão vivendo na Alemanha? Alguma coisa que a gente pode aprender daqui também? Então, eu acho interessante, porque ontem, por exemplo, eu li no jornal que eles flagraram um grupo de jovens aqui nessa região onde eu estou, que é a região de Stuttgart, fora da cidade, mas na grande Stuttgart. E esses jovens, cada um deles vão receber uma multa inicial de 500 euros por estarem Uau! juntos num espaço público, né, na rua, onde eles não poderiam estar né, próximos, sendo mais do que duas pessoas. Então, e essa multa, Isabela, ela pode chegar até a 25 mil euros, o que é uma quantia bastante elevada, né? Uma quantia bem significativa, algo em torno aí de mais de 100 mil reais. Então, eu acho que isso faz também com que as pessoas realmente levem a sério. Elas sabem que se elas saírem, elas vão ser monitoradas e elas vão ter que arcar com essa. Essa você vê, né? Essa desobediência nesse momento, talvez essa rebeldia, considerando que você falou, né, os jovens e tal, agora não só coloca a vida de cada um em risco, mas a vida de outras pessoas em risco, né? Então essa Exatamente. desobediência agora, aliás, na minha opinião, nunca teve nada a ver, agora muito menos. Você sabe, Mi, que eu tenho cada dia conversado com um especialista, né? Como eu estou falando com você, para a gente olhar sobre vários pontos de vista do que está acontecendo. E o que ficou muito claro, inclusive ontem eu fiz uma live com a Natália Arcuri, e a Sim, gente chegou a essa conclusão. Já passou a fase da raiva e da negação. Agora a gente tem que entrar na fase da negociação. Né? Tanto para as questões financeiras, quanto para as questões familiares. Tipo, agora chega de mimimi, chega de frustração. Agora a gente tem que encarar o fato, né, e realmente negociar. E aí entra todo tipo de negociação. Mi, qual é, para a gente passar para o Inha Talks, mas eu queria te fazer a última pergunta em relação a isso. Você que é uma mulher com a consciência muito expandida, muito inteligente, qual é o aprendizado já que você já teve com essa pausa involuntária que todos nós estamos vivendo? então, Isabela, eu tenho repensado muitas coisas e esse período, né, de parada obrigatória. Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu estou procurando até absorver tudo isso é o que vai ficar para nós, né, para mim, para Milene, para você, Isabela, para a humanidade, depois desse período todo, depois de toda essa turbulência e como é que a gente vai conseguir se adaptar num novo mundo? Porque hoje, a minha vida, na verdade, eu estou conseguindo ficar bem aqui com o isolamento. Estou eu, meu marido e nossos 3 bebês. Então, eu tenho muitas coisas para fazer, estou super ocupada. Eu até acho que me falta tempo. Consegui voltar à rotina de exercício, foi muito bom. Mas me preocupa um pouco como é que vai ser depois. Porque a impressão que eu tenho, Isabela, é que a gente não vai mais conseguir voltar ao que era antes, Com né? certeza. Então, se nós vamos manter relacionamentos mais hoje por aplicativos, falando com distanciamento, se nós vamos ter medo de estar no meio de multidões, se você vai poder ir num jogo de futebol, eu adoro futebol. Alguém me perguntou se eu torço para o Stuttgart, ainda Tudo bem. não. Não, eu torço para o Mas Santos, falta sou pouco. Santista. Santista torce pouco, Santista, Liverpool e vou incorporar. Mas eu acho que é isso, é pensar como vai ser depois, sabe? Porque agora, para mim, depois de um primeiro susto inicial, eu consegui organizar minha rotina e está sendo até legal. Mas como é que vai ser depois?
né? E também o fato de pensar que, por exemplo, eu tinha uma viagem agendada para o Brasil em um mês, em menos de um mês. E essa viagem não vai ser possível. Então, como é que vai ser isso, esse trânsito de pessoas? Porque a gente já vivia num mundo com tantos muros, né? Com tantas fronteiras para se ter que passar, para você conseguir chegar num outro lugar, para você ser aceito, para tanta coisa. Então, se isso vai servir como mais muros na nossa vida ou não, eu espero que não. Eu espero que isso seja realmente o início de um renascimento muito importante nosso, mas um renascimento para o bem e para estarmos cada vez mais próximos. Isso, perfeito. Adorei essa história dos muros, viu, Milene? Tem muita gente aprendendo e tem muita gente sofrendo, né, com o que está acontecendo. E aí a questão como nós vamos, como você falou, chegar no novo normal. Né? Hoje, para mim, isso tem sido... a cada minuto eu tenho pensado sobre isso. Como é que nós vamos chegar no novo normal? Porque o mundo de 15 dias atrás não existe mais, assim por diante. Mi, então, passando do assunto Covid para o Unha Talks, mas tudo é autocuidado, né? O que a gente está falando sobre se preparar para o novo normal é autocuidado. O que a gente conversou no Unha Talks, que vai no ar amanhã, é autocuidado. O ambiente ali era muito descontraído, um ambiente de muita confiança que as mulheres têm no salão, né? Enquanto a gente está fazendo a unha, a gente abre o coração, né, para as manicures, para mulheres que você acabou de conhecer, porque podemos ser muito diferentes, mas somos muito parecidas, não é? E Verdade. você, agora, quando você menciona muros, e eu ouço também com essa palavra, nós já vivíamos algumas circunstâncias de muito preconceito, e aí quando eu falo preconceito, eu estou falando de todos os tipos, e você no Ia Talks falou muito sobre o país ser muito preconceituoso. Né? Eu tenho muita vergonha de coisas que eu ouço. Eu tenho aquela famosa vergonha alheia. Eu sinto muito pelo que é falado por aí, sabe? Sem compaixão, sem o espírito fraterno. Então, queria que a gente começasse a falar um pouco sobre isso, a visão que você tem do país e se na Alemanha é diferente, né? Esse preconceito em relação a tantas coisas que nós temos aqui no Brasil. O que você percebe aí? Então, eu sou nova aqui na Alemanha em termos de viver mesmo, eu já vim várias vezes, né? E ficava 15 dias, 20 dias, um mês. Mas é um tempo suficiente para você ver algumas situações em que você nota que realmente a Alemanha passou por uma situação toda, né? Com o nazismo, o Holocausto, tudo que aconteceu aqui, mas ainda existe um preconceito, né? Eles evoluíram muito com tudo isso, mas ainda existe um preconceito muito, muito marcado aqui nessa sociedade, né? Eu noto isso quando a gente está na rua, apesar de que esse é um país em que existem muitos imigrantes, né? E pessoas de tons de pele diferentes, né? De etnias diferentes. Eu noto, por exemplo, que é muito comum as pessoas olharem para mim quando eu, né, estou num lugar público. Então, eu pensava isso, depois até o meu marido comentou comigo, falou, eu noto que as pessoas ficam olhando, né? Porque eles estão vendo algo diferente, algo que eles não se acostumaram, eles não conseguiram ainda se acostumar com o que não é igual. A Alemanha é um país que, apesar de ter uma imigração muito forte, por exemplo, vindo da Turquia, existem muitos turcos aqui, é uma comunidade turca enorme no país inteiro, e outras, né, pessoas de outros países, migrantes de outros países. Hoje, com a questão dos refugiados, eu acho que isso chama mais atenção para as pessoas. Existe um preconceito muito grande em relação ao fluxo de refugiados que foram muito bem recebidos pela Angela Merkel, né? Existe aqui um apoio social, que ainda não é o ideal, mas existe um apoio grande do governo aos refugiados, e isso não agrada uma parte da população. Então, acho que é essa parte da população que ainda não se acostumou a dividir os seus privilégios, né? A saber que tem lugar para todo mundo nesse país, né? Em todo lugar tem lugar para todo mundo, gente. Não é possível que você vive num mundo tão grande que não cabe todo mundo dentro.
né? Então as pessoas acham que vem uma pessoa de fora, ela está tirando o teu lugar. Mas na verdade ela não está tirando o teu lugar. Acho que a forma que é bacana de você olhar para isso é o que você pode somar com aquelas pessoas, né? Somar com o diferente, aprender com o diferente. E eu acho que os Estados Unidos é um grande exemplo disso. Eu, quando fui morar nos Estados Unidos, nos anos 90, havia muita reclamação com relação a como os hispânicos tiravam vagas de emprego dos americanos, o que não é verdade. Os hispânicos, eles têm a vantagem de serem bilíngues. E algo que você não vê muito na sociedade americana dentro do Americana. americano médio, né? Existe uma preocupação menor em aprender a falar a língua do outro. Então, quando vinha um outro empregado que podia falar duas línguas e atender uma comunidade imensa de consumidores hispanos, por que não contratar aquela pessoa? Ela é necessária. Com Então, é nesse certeza. sentido que eles diziam, tá tirando o meu emprego. Não, não é. É você que não quis aprender algo novo. Né? Você que se fechou, você que pensa que a capital do Brasil é Buenos Aires, então você que ficou parado no tempo. Com certeza. Essa história da língua é um dos pontos, né, que às vezes a gente olha, né, para os Estados Unidos como se, nossa, eles tivessem algumas habilidades diferentes, né, de nós, e não, pelo contrário. Ô, Mi, você falou no Inha Talks, aliás, a sua entrevista foi uma das que mais me tocaram. Eu fiquei muito emocionada, porque você trabalhou 25 anos defendendo os trabalhadores. Na verdade, foram 25 anos como juíza do trabalho aplicando a lei. Então, eu até comentei isso hoje. Quando a lei é em favor, né, ela vai em favor do trabalhador, você julga, né, conforme a lei. E se a lei for contra, contra. Mas foram 25 anos em que eu aprendi muito. Foram 25 anos não muito fáceis, mas de muitas realizações, Uhum. né? Realização primeiro de um sonho, que era o sonho de me tornar juíza e juíza do trabalho. Eu te contei mais ou menos, né, por que eu quis ser juíza do trabalho. Sim. E, e assim, eu conheci muitas, eu vejo aqui hoje algumas dessas pessoas que estão acompanhando aqui, e agradeço porque muitos do que puderam acompanhar um pouco da minha trajetória como juíza sabem da minha imparcialidade. Então, isso é interessante que eu deixei amigos e amigas dos dois lados, né? Tanto de um lado da mesa, do lado do empregador, como do lado da empresa também. Então, eu recebo mensagem de carinho de pessoas dos dois lados que falam que sentem saudades e eu sinto saudades também. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu resolvi me aposentar agora, porque eu sinto que realmente eu cumpri o meu dever, né? E cumpriu muito bem. Quem está aqui nos acompanhando vai poder assistir toda a trajetória da Milene, quando você fala em sonho, né, as experiências que você viveu dentro da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, e o que fez você sair da periferia para como é que eu posso chamar? Para os fóruns, não, não é a palavra. Outros espaços, né? Para a área Isso. jurídica, né, no judiciário. Realmente, olha, Isabela, foi muito, muito bom participar do Minha Talks. Na verdade, eu estou precisando de um novo Minha Talks, né? A gente precisa tentar fazer um Todas, Minha Talks toda todas semana. O cabelo também está precisando. Maquiagem. Amei seu cabelo assim, tá? By the way. Gostou? Que Amei, bom. amei, amei, amei. Vai, Amei. Milene. Adoro, adoro seu cabelo assim. Obrigada. A gente estava falando que amanhã, quem está nos acompanhando vai poder então saber os detalhes que te levaram a sair da periferia, a acreditar no seu sonho, a estudar muito e chegar então como juíza do trabalho, que não é um cargo fácil de chegar, né, Milene? Não, não é. Assim como outros concursos públicos, né? Eu sempre fui juíza togada, apesar de quando eu comecei na justiça, em 1994, você ainda tinha aqueles juízes classistas que eram nomeados. Eu já entrei para o concurso público, então é um concurso bastante concorrido até hoje. E, e hoje, o que eu vejo? Eu vejo que eu não deixei para trás. Eu construí uma história e estou conseguindo trazer essa história junto comigo
através dos meus aprendizados, através das amizades que eu fiz, né? E das decisões que marcaram a história aí no Brasil. Algumas foram bem comentadas, é, inspiraram outros julgadores a julgar também, né? Ou pelo menos a pensar naquele sentido, né? De que pode existir uma outra forma de olhar um problema. Então, acho que foi esse o meu... Foi isso que mais me marcou nesses 25 anos. E a nossa conversa lá no Unha Talks, que foi tão especial, eu amei participar. Foi muito legal. Quem ainda não conhece esse programa da Isabela tem que entrar no YouTube e conferir, porque eu imagino, ela entrevistou só mulheres tops, maravilhosas, né? E então vale a pena seguir aí o Unha Talks. Eu tenho aprendido muito com vocês lá. Oh, Milene, obrigada pelo seu feedback. Isso foi a partir de uma observação quando eu era repórter, quando eu ia entrevistar mulheres como você, é, eu sempre olhava para a mão dessas executivas, né, dessas profissionais, e quando elas estavam com um semblante realmente já muito cansado, eu olhava para a unha delas, considerando, gente, ó, que não é toda mulher que tem que fazer a unha, mas para algumas esse código é muito importante, né? Fazer a unha faz parte de um pacote. Eu, junto com meu marido, pensei, eu falei, poxa, a gente podia fazer um unha talks, né, para conversar com essas mulheres enquanto a gente faz a unha. E o pano de fundo, a alma do programa é falar sobre autocuidado, porque a gente só consegue preservar a nossa saúde mental, a nossa saúde financeira, intelectual e tudo mais, se a gente se coloca em primeiro lugar. E para algumas mulheres, fazer a unha já faz parte desse pacote. Autocuidado, gente, é quando é o que você faz que só você pode fazer por você. E agora a gente tem vivido tempos, né, Milene, em que falta tempo para nós. Você tem tempo para todo mundo, falta tempo para nós. Então o programa realmente recebe mulheres incríveis como a Milene Ramos, juíza do trabalho aposentada agora, teve um rapaz que entrou aqui, então eu já vou dizer, e hoje é consultora jurídica internacional. Então amanhã as mensagens que ela passa não são só para mulheres. É uma história de vida fantástica, em que mostra muita garra, muita persistência, uma vida em que teve momentos de muito aprendizado, como todos nós vivemos, e no final, Milene, vou dar já um spoiler, Milene fala uma frase que eu chorei de novo, tá? Quando eu assisti a edição. A questão do se você se informar, ninguém tira isso de você. É, é, eu, eu tenho alguns, posso dizer, eu não saberia dizer em português, mas algumas coisas, assets que você traz para você e que ninguém pode te tirar. Algumas Então, habilidades, podíamos substituir por habilidades? habilidades, exatamente, ou experiências, né? Acho que experiências. Sim. Então, habilidades e experiências. Então, na verdade, a educação, eu acho que é um dos investimentos que ninguém tira de você, né? Então, você investe na bolsa e, de repente, vem um coronavírus, a bolsa caiu 17%. E, e vem o ladrão te leva o colar de pérolas, né? E leva mas a educação ninguém tira de você, né? É algo que você vai levar com você para sempre. Então, eu acho que vale muito a pena. É das habilidades, é uma das experiências que eu acho que vale a pena, porque você investe em você mesma, né? Você absorve, né, aquilo que você tem que absorver e ninguém vai tirar, né? Por mais que venham crises, você sempre vai levar com você aquilo que você aprendeu. Então, eu acho que para as mulheres, principalmente, né, porque a nossa vida, né, em uma sociedade patriarcal como o Brasil, como outros países também, a gente tem uma vida muito mais difícil, né? A gente tem mais dificuldade para conseguir, para conquistar espaços, né? E para realizar os nossos sonhos e planos. Então, uma dica que eu sempre deixo, um conselho, é invista em você mesmo, invista em educação, invista em aprender. Isso não significa que você tem que ter um diploma formal. Hoje você tem um mundo de conhecimento, por exemplo, na internet, que pode ser tá aí à disposição de todo mundo, né? Você tem programas como o teu,
onde você vai poder aprender muito, você vai aprender com outras pessoas, você vai ver a história de mulheres, outras que às vezes têm o mesmo problema que você, né? Você Super, fala, super. poxa, uma das convidadas, gente, eu vou contar, uma das convidadas maravilhosas da Isabela, que eu conheci no dia da nossa gravação, foi a Elô Pinheiro, que tem uma história de vida incrível, inspiradora. Então, tudo que a gente puder adquirir para o nosso bem, para a nossa, né, para completar o nosso ser, o nosso interior, eu acho que a gente tem que trazer e ninguém vai tirar. Né? E aí vem as experiências também de viagem, às vezes tem aquele negócio, ah, eu troco de carro, eu vou viajar. Vai viajar, né? Sim, Viaja, porque sim. também ninguém vai apagar de você aquelas experiências, tudo aquilo que você está trazendo, aquelas lembranças maravilhosas da tua viagem, né? Perfeito. E como já são 9h30 aí na Alemanha, então já que você deixou essa dica maravilhosa, é isso, educação e viagens te trazem um conhecimento, uma experiência que ninguém te tira, é o melhor investimento. Então, eu agradeço o seu tempo com essa frase aqui dessa moça, a Mia era uma das melhores juízas trabalhistas, o tribunal vai sentir falta dela. Olha, Dei, como está escrito aqui, né? Eu não tive o privilégio de estar com a Milene, infelizmente não tive essa oportunidade, mas durante minha Talks e desde então, a Vivi Duarte, que é do plano feminino, do plano de menina, que nos conectou, eu te admiro cada vez mais, Milene, espero que a sua vida na Alemanha seja repleta de motivos para comemorar e que você tenha muita saúde aí, tá certo? Muitíssimo obrigada, gratidão eterna. Um presente do céu te conhecer. Você é uma mulher que eu já admirava muito, né? Seguia pela televisão, acompanhava o teu trabalho, né? Acompanhei um pouco também da tua história agora, né? Mais recente e respeito e admiração máximos. Muito Vamos em obrigada. frente, lindeza. Vamos em Obrigada, um beijo para frente. todos. Obrigada a todas e todos e Se vamos ficar cuidem. ligados no Iatalk. Se cuidem e fiquem em casa, por favor, hein? Até mais, Mi. Obrigada. Tchau, tchau.